Tudo bem, meus queridos? Como vocês estão? Espero que tenham passado bem a semana. E eu voltei aqui hoje para trazer um questionamento que talvez nem todos tenham pensado, mas eu vim trazer esse questionamento hoje. Vocês já pararam para pensar que o seu banco não quer que você tire todo o seu dinheiro de lá? Sim. Isso fica muito claro quando a gente vê os limites de saque tão baixos, como de R$ 1.000 num caixa 24 horas, que é o máximo que você pode retirar num dia, até R$ 5.000 se você for na boca do caixa. Se você tiver uma profissão um pouco mais bem remunerada, que ganhe talvez, sei lá, mais de R$ 5.000, você vai ter que fazer provavelmente mais de um saque, vai sacar em um dia e vai ter que deixar para outro dia para retirar o restante, caso você queira retirar todo o seu dinheiro. Sem contar que se você for um empresário e tiver uma grande quantia de dinheiro na conta e quiser fazer uma movimentação grande para algum investimento na sua empresa, você vai ter que dar essa explicação lá para o seu gerente, explicar bem o que você vai querer fazer para ele deixar você movimentar seu dinheiro. Bem complicado. Mas por que eles fazem isso? Por que o banco quer ficar com seu dinheiro? Nesse vídeo nós vamos ver qual é a origem dos serviços bancários, como o modelo de banco que hoje nós conhecemos surgiu e o que eles influenciam na nossa economia, como isso nos afeta, a maneira que eles trabalham e também afeta a economia de uma maneira geral. Meu nome é Paulo Renato, esse é o canal Visão de Mundo, sejam todos muito bem-vindos, aqui a gente fala de economia, negócios, tecnologia e todas as coisas que vêm mudando o nosso mundo nos últimos anos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like aqui para ajudar no engajamento. Se você é novo também, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui que a gente cria. Também compartilha o vídeo com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. E essas contribuições aí ajudam bastante a gente, principalmente que o meu canal é novo aí, então ele demora um pouquinho para ter relevância. Então é com a sua ajuda que eu vou conseguir isso, em troca do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos então para o nosso vídeo. Então, para começar, a gente deve lembrar que as primeiras atividades bancárias que se tem conhecimento, elas surgiram lá na antiga civilização fenícia. Civilização essa que viveu no território onde hoje é o atual estado do Líbano, ali ao norte de Israel. E essa civilização, eles tinham esse povo, ele tinha como características que eles eram grandes navegadores, né? Usavam muito bem as embarcações e também eles eram comerciantes natos, né? Tinham esse ato de comercializar os produtos. E esses dois fatores em comum, eles contribuíram para que os fenícios estendessem as suas rotas comerciais ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo, incluindo ali territórios como a África, norte da África, ilhas ao sul da Itália, como Sicília, Sardenha, e o sul da Península Ibérica, entre outras tantas. Essa prática dos fenícios de comercializar, no início, eles faziam através do escambo, que é aquela troca que você faz de um produto por outro de igual valor, ou muitas vezes não se sabe se tem o mesmo valor, mas as duas partes entram num acordo. Mas com o surgimento das primeiras moedas, que foram descobertas ali por volta dessa época aí, da existência da civilização fenícia, elas eram de uma liga de ouro e prata. Essas moedas começaram a ser disseminadas pelo comércio dos fenícios, pois eles atingiram muitos portos, muitas regiões, e acabaram disseminando o uso dessas moedas, que facilitou muito as trocas comerciais naquela época. E com o uso dessas primeiras moedas, que veio a se originar, então, o serviço de banqueiro, que no início consistia na função do banqueiro de verificar a qualidade dos metais, né, a pesar as moedas. Isso ele fazia com o comércio, no comércio lá na Idade Média, com o seu desenvolvimento. Era a função do banqueiro fazer essa avaliação quando as pessoas queriam trocar lá o seu ouro por produtos nas feiras e nos comércios lá de rua da Idade Média na Europa. E esse serviço, logicamente, os banqueiros faziam em troca de uma comissão, né, que era o ganho deles até então, na época. Então, com o desenvolvimento da economia na Europa e o passar do tempo,
os banqueiros começaram a aceitar depósitos das pessoas, depósitos das suas moedas. E eles davam em troca um certificado de comprovação que a pessoa tinha um depósito junto com o banco deles. Esse certificado se chamava Goldsmith Notes. Não sei se eu estou falando certo, meu inglês não é muito bom, mas acho que é mais ou menos assim que pronuncia. Depois eu vou estar na legenda aqui o nome certinho para vocês verificarem aí, tá? Esses certificados, eles eram uma comprovação que a pessoa tinha, então, esse depósito com os banqueiros, e caso a pessoa quisesse sacar o seu valor integral ou em parte, era só ela apresentar esse certificado. Com o passar do tempo, esses certificados eles passaram a ser aceitos como um meio de pagamento, pois eles eram mais fáceis de carregar do que o ouro físico e mais práticos também. Assim surgiram, com essa prática, surgiu as primeiras cédulas de dinheiro, que eram esses certificados. Então, inicialmente, o primeiro dinheiro de papel ele era lastreado em ouro, pessoal. Veja só, não é como hoje que é emitido e controlado pelo governo ao seu bel prazer, né? Então, esse lastro em ouro que esse primeiro dinheiro tinha, ele dava seu verdadeiro valor, porque o ouro ele é um metal raro, escasso, e também é uma reserva de valor desde lá das primeiras civilizações. Mas então, com o passar do tempo, esses banqueiros perceberam que as pessoas, na grande maioria, não retiravam todo o valor que elas depositavam com eles. Assim, surgiu a brilhante ideia desse pessoal, desses banqueiros, de conceder empréstimos para outros clientes, outras pessoas, em troca de juros. Olha só. Então, através do empréstimo dos recursos dos seus clientes, esses banqueiros viram uma forma de acumular riqueza. Vejam só. Outro detalhe curioso é que a cobrança de juros naquela época não era muito bem vista pela igreja. Então, isso fez com que os judeus eles se tornassem, na sua maioria, os donos de bancos da época. Também esses judeus, esses donos de bancos aí, ficaram muito ricos com a queda do feudalismo, porque eles receberam muitas terras como pagamento de dívidas dos senhores feudais. E foi a partir desses acontecimentos que os bancos eles assumiram um papel que até hoje eles exercem na nossa sociedade, na economia. Um intermediador entre pessoas que têm dinheiro sobrando, no jargão econômico chamados de superavitários, e indivíduos que estão precisando de dinheiro para cumprir suas obrigações e tocar os seus projetos, que no jargão da economia são chamados de deficitários. E com isso, acreditem, pessoal, esses bancos, esses banqueiros ganham muito dinheiro. Sim, usando o nosso dinheiro. Porém, essa atividade ela pode ser nociva para a economia e para nós como indivíduos também. No vídeo que eu fiz falando sobre as causas e os efeitos do fenômeno da inflação, se você ainda não viu esse vídeo, o link está aqui na descrição, tá? Para você entender bem como funciona, como vem a existir inflação. A gente viu lá nesse vídeo que o governo ele imprime dinheiro para cobrir a falta de reservas dos bancos. Quando ele faz isso, não, teoricamente, ele não deve causar inflação, porque esse dinheiro, na teoria, ele deve voltar e deve ter produzido resultados na economia. Mas isso é teoria. Porém, na prática, existe sim o grande risco dessa prática causar inflação. Isso se deve única e exclusivamente a um artifício usado pelos governos e pelos seus bancos centrais, que permitem que os bancos criem liquidez artificial através de seus empréstimos. E a gente está falando do multiplicador monetário. Então, o multiplicador monetário, ele nada mais é do que um instrumento usado para aumentar a oferta de moeda na economia, usado pelos governos e pelo Banco Central. Isso significa que, esse multiplicador vai dizer o quantas vezes um banco pode multiplicar o valor de depósito que ele recebe efetivamente em dinheiro. Funciona da seguinte forma: quando o banco ele recebe um valor em depósito, você deposita uma determinada quantia em dinheiro,
esse valor não fica todo parado lá na conta até ser retirado. O banco ele vai guardar nas suas reservas apenas o valor determinado pelo Banco Central de taxa de reserva, que ele deve ter obrigatoriamente. E o restante ele vai fazer girar, para gerar lucros, através de empréstimos para outros clientes e financiamentos. A taxa de reserva ela existe para garantir que o banco ele terá recursos suficientes para atender os pedidos dos valores dos saques depositados. Mas como apenas uma pequena parte ela é guardada nas reservas, se todo mundo fosse sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, o sistema entraria em colapso. Isso responde à primeira pergunta que nós fizemos, né? Por que os bancos não querem que você saque seu dinheiro? Mas quando o banco pega o dinheiro que está depositado e investe, por exemplo, cedendo um empréstimo para um cliente, ocorre uma multiplicação desse dinheiro, né? Ampliando a oferta de moeda na economia. Daí vem o nome de multiplicador monetário. Isso acontece da seguinte forma. Digamos que José tem um dinheiro que ele economizou, ele guardou R$1.000 e ele quer guardar numa poupança, quer deixar uma reserva para ele investir em alguma coisa no futuro, fazer alguma coisa. Então ele vai pegar esse dinheiro e vai depositar no banco, vai deixar guardadinho lá por um tempo. O banco, então, recebendo os R$1.000 de José, ele separa a taxa obrigatória de reserva determinada pelo Banco Central. Vamos dar um exemplo aqui que a taxa determinada é 20%. Então, isso significa que R$200 vão ficar depositados nas reservas do banco de José. E os outros R$800 que José depositou, o banco vai ceder um empréstimo para Antônio. Assim, onde havia R$1.000, os únicos R$1.000 que José depositou, agora tem R$1.800. R$1.000 que José ainda tem o direito de retirar a qualquer momento, e ainda mais os 800 de Antônio, que ele pegou o empréstimo, ele também tem direito de movimentar. Então, o banco já transformou 1.000 em R$1.800. Mas existe um limite para quantas vezes o banco consegue fazer essa multiplicação. E quem determina isso é o multiplicador monetário. Então, o multiplicador monetário ele é calculado por uma formulazinha bem simples, tá, pessoal? A formulazinha que é M igual a 1 dividido por R, onde a letra M ela se refere ao multiplicador monetário, que é o que nós queremos encontrar. E a letra R ela é a taxa de reserva obrigatória dos depósitos, que é determinada pelo Banco Central. Essa taxa ela sempre vai ser determinada em percentual. Então, por isso, quando a gente for fazer o cálculo, a gente sempre deve transformar ela para taxa unitária, tá, pessoal? Quem não lembra aí das aulas de matemática, para determinar uma taxa percentual, você sempre, em unitária, você sempre vai fazer a divisão do valor, por exemplo, 20%, você vai dividir 20% por 10%, 10%. Aí você vai chegar num valor unitário, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui que a taxa de reserva ela foi definida em 20%. Então, nós vamos fazer o cálculo. Transformamos primeiro essa taxa, que está em percentual, em taxa unitária. Dividindo aí 20 por 100, nós vamos obter o resultado de 0,2, que é então que a gente vai substituir pela letra R. Então, dividindo 1 por 0,2, nós vamos obter o resultado de 5. Então, 5 vai ser o nosso multiplicador monetário no exemplo que nós vamos dar agora. Então, para entender melhor, nós vamos lá no exemplo de João e Antônio, que a gente viu que 1.000 foi transformado em R$1.800, né? Na vida real, isso não pararia por aí, tá, pessoal? Por quê? Porque depois de pegar os R$800 em empréstimo, Antônio ele vai pegar e vai depositar esse dinheiro para deixar mais seguro lá na sua conta, né? Não ficar carregando dinheiro. E a história ela vai se repetir. O banco vai retirar a taxa de reserva, que no caso é 20%, no caso 20% de R$800 vai dar aí 160. Então, o banco guarda R$160 e os outros 640 ele vai ceder um novo empréstimo para Marcos. E aí por diante.
Nesse ponto, os R$ 1.000 eles já se transformaram em R$ 2.440. R$ 1.000 de José, do depósito inicial, mais 800 do empréstimo de Antônio e mais 640 do empréstimo de Marcos. Esse ciclo ele vai se repetir até atingir o limite estabelecido pelo multiplicador monetário, que nós calculamos, como é 20%, a gente chegou a um resultado de 5. Então, isso significa que o banco ele pode multiplicar esses R$ 1.000 depositados inicialmente por José em até 5 vezes fazendo esse processo. Ele pode, no caso, ele pode chegar a até R$ 5.000, transformar R$ 1.000 em 5.000. O multiplicador monetário ele é utilizado como instrumento de política monetária, né? Também em tentativas de expandir a economia e a base monetária e também quando preciso contraí-la também. Para isso, para que se aumente ou se contraia essa base monetária, o governo ele vai fazer com que o Banco Central altere essa taxa de reserva. Quando o Banco Central ele diminui a taxa de reserva, ele permite que o multiplicador monetário cresça, ou seja, mais dinheiro na economia. Por outro lado, quando o Banco Central aumenta a taxa de reserva, ele limita o multiplicador monetário, favorecendo a contração dessa base monetária, ou seja, menos dinheiro na economia. Para entender melhor, vamos voltar então à fórmula novamente. A gente sabe que se a taxa de reserva é 20%, o multiplicador vai ser 5, que a gente já calculou, permitindo então multiplicar os depósitos em até 5 vezes. Porém, se essa taxa de reserva cair para 10%, né, o Banco Central vai lá e diminui ela, o multiplicador vai para 10, ou seja, ele aumenta. Então, é inversamente proporcional. Diminuindo a taxa de reserva, aumenta o multiplicador, permitindo que se multiplique os depósitos em até 10 vezes. Já se a taxa de reserva subir para 25%, chegamos a um multiplicador menor, de 4, permitindo multiplicar os depósitos em apenas 4 vezes. Então, claro que tudo isso se parte da premissa que esses empréstimos que os bancos vão ceder, eles vão voltar em forma de gerando produtividade na economia, também vão ser pagos no devido tempo e com as devidas taxas de juros. Porém, a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Sempre vai existir a tal da inadimplência. E também nem todos que pegarem esses empréstimos vão usar eles de uma forma produtiva, para gerar mais produtividade na economia, que a gente sabe que é isso que faz abater a inflação causada pela geração de liquidez, impressão de dinheiro na economia. Então, geralmente, para quem vai pagar esses empréstimos inadimplentes e essa falta de produtividade nos empréstimos, seremos todos nós, através do aumento de produtos e serviços que nós consumimos, ou inflação, né, pessoal? E também, geralmente, o Estado ele não deixa que os bancos eles venham a quebrar por esse artifício, geralmente eles socorrem. Então, a grande verdade é que os bancos eles são grandes geradores de inflação e também são sempre socorridos pelo governo, porque e quem assistiu o meu vídeo lá sobre inflação sabe exatamente o que o governo vai fazer para que poder cobrir as reservas dos bancos e eles não venham a ficar insolventes. Exatamente, eles vão imprimir mais dinheiro e gerar inflação. Mas acredite, pode haver casos em que até mesmo o governo não vai querer socorrer esses bancos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom, pessoal? Mas depois de tudo que a gente viu, o que vocês acham? Será que vale a pena ainda a gente deixar o nosso dinheiro no banco? Deixa aqui nos comentários para mim saber. O que você faria? Deixaria lá com perigo do banco falir? Ou outra coisa, ou eles bloquearem seus depósitos? Quem viveu lá, a gente falou também no vídeo lá sobre a inflação, da hiperinflação lá dos anos 80, 90, teve a época lá que o governo também confiscou, né? Quando tem esse caso, quando existe grandes crises econômicas também no país, muitas vezes pode acontecer o que aconteceu lá, o governo ir lá e
confiscar o dinheiro que você tem no banco, na sua poupança. Então, é complicado. Mas deixa aqui, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Coloca aqui nos comentários. Também não se esquece de deixar o like aí, se esse vídeo contribuiu para você aumentar seu conhecimento aí, aprender mais. Compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo para dar engajamento aí para nós, dar essa força aí, tá, pessoal? E não se esquece, se você é novo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo que a gente costuma postar aqui. Aqui tem vídeo toda semana, a gente traz informação e a gente traz conhecimento. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado por tudo aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!